Boa noite, gente. Boa noite. A Patrícia falou que espera que eu passe tudo, mas às vezes meu tudo é muito grande, então que eu passe o suficiente hoje. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de luz, à nossa casa de oração. E hoje, a minha tarefa é trazer para vocês esse tema. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É uma frase do apóstolo Paulo que está lá na epístola aos Gálatas, no capítulo 6. No versículo 7 ele fala assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem ceifará, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí, essa é uma citação que a gente costuma usar corriqueiramente no nosso dia a dia, né? A gente sempre se remete a esse contexto, só que a gente usa ela de uma maneira um pouco, como é que a gente pode falar? Um pouco mais vulgar. A gente perdeu um pouco a profundidade do que Paulo colocou nessa epístola aos Gálatas, né? Então, normalmente, a gente pensa nessa frase, quando a gente pensa nessa frase, é sempre pelo lado negativo. Quando a gente vê alguma pessoa cometendo um erro muito grande, ou um crime na televisão, a gente fala, né, ele vai colher tudo que ele está plantando. Ou quando alguém faz alguma coisa pra gente, né, a gente fala, ele vai colher tudo que ele está plantando. Normalmente a gente usa dessa forma, né? Outra forma da gente usar essa frase é: quem semeia ventos colhe tempestades. Não é comum? Não é comum a gente falar isso? Ou então, aqui se faz, aqui se paga. Mesmo sentido, né? Vamos colher tudo que a gente está semeando. Os espíritas pensam logo na lei de causa e efeito, na reencarnação, na ação e reação. Toda ação gera uma ação contrária de igual valor. Não é o que a gente pensa? Só que a gente esquece, quando a gente vai lá no Evangelho e lê o teor inteiro da epístola, a gente esquece que Paulo, ele focou nessa carta aos Gálatas, ele focou na semeadura do bem. Ele também falou, né? Ele também comentou sobre a corrupção, semear a corrupção. Mas durante toda essa orientação que ele dá aos cristãos, nessa carta inteira, ele foca, ele se especifica a semeadura do bem, né? Ele convoca todos os cristãos a seguir os ensinos do Mestre. E a gente normalmente usa só pelo lado contrário, mas ele usou essa frase falando, exortando os cristãos para semearem o bem, para colher o bem também, né? Semear o amor para colher os benefícios disso. Isso que ele quis dizer aos cristãos quando ele escreveu essa frase. E ao longo do tempo, a gente foi vulgarizando, né? Foi mudando um pouco e levando sempre, colocando isso mais pelo lado negativo. Então hoje, para a gente tentar voltar esse bom ensinamento, né? Tirar o espírito da letra, como é dito, a gente vai olhar essa frase de pedacinhos e sempre tentando enxergar a boa parte. Claro, a gente também vai ver que as nossas más ações, quando a gente semeia o que não é apropriado, a gente vai colher dor e sofrimento. Mas vamos focar no bem, vamos focar no amor. Então, quando a gente vê essa orientação do apóstolo Paulo, a gente vê os seguintes elementos. Aquilo que se semeia são as sementes, né? Quem planta algo, o faz no solo. Então, Deus nos deu, quando encarnamos, um campo para cultivar. Quando Paulo fala, o homem ceifará tudo que semear, quem é o homem? É a humanidade, né? E quem semeia? É o lavrador. E o que foi semeado será ceifado. Quando aquilo que a gente semeou está pronto, a gente colhe, né? Nós vamos ter a nossa colheita.
E um ponto muito importante desse versículo, que normalmente a gente não fala, que ele começa a frase, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aqui ele está se remetendo à sabedoria e à justiça divina. Tudo bem? Então a gente vai começar então a falar sobre as sementes. Quais são as sementes que eu estou espalhando, né? Oi? Quais são as sementes que eu estou espalhando, né? A gente não pode se esquecer que todos nós estamos semeando espiritualmente no tempo, como diz Emmanuel. E sementes diferentes vão gerar plantações diferentes. Como eu vou escolher as minhas sementes? De acordo com as minhas inclinações, de acordo com os meus interesses. Eu vou usar o meu livre-arbítrio para escolher se eu vou semear amor, se eu vou semear a indiferença, se eu vou semear a benevolência ou o egoísmo. Tudo está nas nossas mãos. Não tem aquela frase que a gente também costuma usar bastante, tem bastante no Facebook. Deus é bom porque deixa a gente escolher o que nós vamos semear, mas Ele é justo porque a nossa colheita vai ser de acordo com aquilo que a gente semeou. Então, só que a gente, quando pensa nisso, a gente pensa sempre em grandes gestos, em grandes acontecimentos, né? A gente esquece que cada gesto nosso, por mais insignificante que pareça, são sementes de felicidade ou infelicidade, né? E esse nosso livre-arbítrio tem que ser escolhido, né? Tem que ser escolhido, não. A gente vai usar o nosso livre-arbítrio para escolher cada gesto nosso. E cada gesto nosso é uma semente. Cada pensamento, cada palavra, cada ação. Um dia ela vai frutificar. Quando? Só a Deus pertence o tempo que a gente vai fazer essa colheita. Mas cada gesto, cada palavra vai ter uma resposta do universo, vai ter uma resposta da vida. Ou seja, se eu falo ou se eu silencio, se eu estou agindo ou se eu estou repousando, eu estou semeando, né? Eu estou lançando uma semente que vai promover uma lavoura diferente. A gente não se dá conta, né, de que cada segundo das nossas vidas eu estou lançando uma semente. Cada palavra, às vezes, um olhar um pouco atravessado, porque a gente está nervoso, a gente olha meio atravessado alguém na rua, aquilo é uma semente que eu estou plantando. Para mim, como eu estou nervoso, eu não estou percebendo o que eu estou fazendo, mas aquilo vai frutificar. No coração daquela pessoa, vai frutificar. As nossas palavras, então, são sementes lançadas ao solo dos corações daqueles que nos rodeiam. E o que nós estamos semeando nos corações daqueles mais próximos da gente? A gente está semeando amor ou a gente está semeando indiferença? A gente está semeando cuidado ou a gente está semeando desprezo? Né? Outra coisa que a gente também não percebe é que mesmo quando a gente não está fazendo nada, a gente está semeando. Como diz Emmanuel, o joio da imprevidência. Porque cada tempo perdido nessa existência, com futilidades, com a materialidade, todo o tempo que a gente perde não cuidando das coisas do espírito, vai ser cobrado da gente mais para frente. E aí, como diz a parábola, a gente vai ter que lançar as nossas más tendências ao fogo. E onde está o estoque das nossas sementes? Quem fornece a semente é o divino semeador, é Deus. Mas onde a gente as guarda? No nosso espírito, no nosso pensamento. Nosso pensamento é o embrião da lavoura do espírito. Nossa mente é a matriz de todas as sementes que a gente lança no campo. E como é que eu renovo esse estoque? É necessário que eu renove esse estoque
com pensamentos edificantes, com leituras edificantes, para renovar o meu estoque de boas sementes, as sementes que eu vou lançar no coração daqueles que nos rodeiam, as sementes que eu vou lançar nos campos que nos cabe cultivar, que foi nos dado por Deus. E tem um livrinho do Chico Xavier, muito bonito, chamado Cartilha da Natureza, né? É opção de leitura para os ecocientes, porque Casimiro Cunha dita para Chico Xavier 100 poemas, e todos eles, ele relaciona um elemento da natureza a uma condição da nossa evolução espiritual. E são poemas muito bonitinhos. E eu trouxe o poema chamado A Semente. Eu trouxe só as duas últimas estrofes, que tem bastante a ver com o que a gente está falando hoje. Ele fala assim: as sementes ignoradas da roça desconhecida são iguais às bagatelas do quadro de nossa vida. Uma palavra, um conselho, um gesto, uma vibração vão crescer e produzir conforme a nossa intenção. Então, nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para escolher as boas sementes que a gente está lançando no tempo, sem esquecer que cada pensamento que eu emito é uma semente que eu estou plantando. E quando eu vou colher esse fruto, só Deus sabe. Então, continuando a nossa reflexão sobre a citação de Paulo, nós vamos então saber quais são os campos que Deus nos deu para cultivar, né? Toda vez que nós encarnamos, eu vou esquecer isso aqui que eu já me perdi. Né? Vou falando. Bom, quando nós encarnamos, Deus nos deu um campo que nos cabe, que nós somos incumbidos de semear. E isso é de acordo com as nossas necessidades espirituais, de acordo com os resgates que eu tenho a fazer, de acordo com as virtudes que eu vim fortalecer. Um desses campos, por exemplo, é a família. A família é um campo, é o primeiro campo que a gente começa a semear. O nosso local de trabalho, que requer o nosso esforço diário, também é um campo a ser semeado. E o templo religioso, não importa qual a religião, que é o local onde a gente vai pedir auxílio, vai pedir socorro, né? Onde a gente fica mais próximo da espiritualidade, mais próximo de Deus, também é um local, um campo que eu tenho que semear com o meu esforço também. Porque quando eu também me dedico à casa onde eu venho procurar Deus, eu ajudo as pessoas a ajudar cada vez mais pessoas. São sementes que a gente está lançando, né? Então, são campos diferentes nos quais a gente está semeando diariamente. E cada local desse, cada campo, requer uma semente diferente, uma quantidade diferente, de acordo com as nossas necessidades. Mas, lembrando Jesus, o semeador saiu a semear. O semeador, segundo a parábola do Cristo, ele saiu da sua comodidade e foi ao encontro da terra. E doou-lhe as sementes sem se preocupar com as condições do solo em que ele estava semeando. Ou seja, ele forneceu o seu trabalho e lançou para Deus o tempo da germinação. Ele não se preocupou se ia germinar, se não ia germinar, se ia abafar, se não ia abafar. Ele simplesmente foi e ofereceu o que ele tinha de melhor em termos de sementes. Ele amparou tanto o solo fértil quanto as aves famintas e os terrenos cheios de espinhos e pedras. E uma coisa que a gente pode notar nessa parábola é que em nenhum momento Jesus falou que as sementes que caíram entre espinhos e pedras foram destruídas, e sim que elas foram abafadas. E isso não impossibilita, então, uma potencial germinação num tempo futuro, né? Então, no campo da vida, os corações humanos são os campos que nos cabe semear.
E assim como na parábola havia o solo fértil, o solo com espinhos, com pedras, os corações humanos também são assim. Muitos são capazes de receber o nosso amor, o nosso auxílio, as nossas palavras de amizade, o nosso carinho. Outros são como paisagens lindas, belíssimas, que quando você vai chegando mais perto, vai se deparando com as ervas daninhas e os espinhos. Mas, independente das pessoas que estão conosco nessa existência, todos necessitam de auxílio, de apoio, entendimento e atenção. Não importa se vamos nos deparar, se vamos nos machucar nos espinhos, se as nossas sementes serão germinadas ou abafadas. Então, o semeador, na parábola do Cristo, auxiliou a terra, doando-lhe semente válida, sem censurar as deficiências daquele solo. Ele não se preocupou, aqui eu não vou semear porque aqui não vai vingar. Aqui eu vou dar minha semente porque aqui vai germinar. Não, ele ofereceu as sementes em todos os locais. E assim devemos ser nós, aqui nessa existência, na nossa existência espiritual. A gente tem que distribuir em benefício do próximo a esperança e a fé, o conhecimento e a compreensão que já possuímos, sem pretensão nenhuma de querer ser melhor do que ninguém e sem exigência de que aquele que está recebendo esse nosso auxílio vai fazer proveito dele ou não. O nosso dever é oferecer o que tivermos de melhor, mas sem cobrar que sejamos retribuídos na volta. Então, agora que a gente já conheceu que de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente escolhe o que a gente está plantando espiritualmente no tempo, e já sabe aonde devemos lançar as nossas sementes, a gente vai conhecer então qual deve ser a nossa conduta, né? O que o lavrador, como o lavrador deve se conduzir para ter uma boa colheita. E na vida, a gente tem diversos tipos de lavradores. Vamos lá, Marcelo. A gente tem aqueles que compram um campo e, através de rendeiros, nunca usam as próprias mãos. Aqueles que deixam a enxada enferrujar, cruzando os braços e imputando ao clima o fracasso da sementeira que não vigia. Aqueles que fiscalizam, adoram fiscalizar a plantação do vizinho e esquecem de dar atenção à sua própria. E aqueles que ficam preocupados com todas as mil inutilidades da vida, enquanto os vermes e as pragas aniquilam as flores. E aqueles que acusam a terra como incapaz de produzir, mas negam a seu campo a bênção da água e do adubo. E aqueles que se dizem possuídos pela dor, pelo resfriado, e pegam a oportunidade de semear. No entanto, aqui quem lida com a terra sabe que quando a gente não cuida da lavoura, a natureza retribui com o desengano, a dificuldade e o desapontamento, porque a gente vai ter tudo, menos uma colheita decente, né? Se a gente largar a nossa lavoura às moscas. Mas também há o agricultor que realmente trabalha em qualquer condição, dia, clima ou situação e também estado de saúde. Este cedo vai recolher a graça de um celeiro farto. E assim também acontece na lavoura do Espírito. Quantas vezes a gente não vê pessoas levando lucro pelo trabalho das outras? Quantas vezes a gente vê, né? E quantas vezes nós também se encaixamos nessas categorias das pessoas que se dizem indispostas, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor nas costas, né, Marcelo? Adoro fazer isso. E não se dispõe ao trabalho no bem, ao trabalho de auxílio ao próximo. Quantas vezes a gente se depara com aqueles que só olham a vida alheia, mas não cuidam da própria vida? A lavoura do Espírito é assim. Nós passeamos nessas categorias de lavradores o tempo todo,
né? Às vezes a gente é um bom lavrador, às vezes a gente faz tudo certinho, mas a gente ainda não consegue manter essa conduta 100% do tempo. Então a gente tem que verificar como é que eu estou lidando com a lavoura do meu espírito. Eu estou cuidando dessa lavoura? Eu estou trabalhando? Porque ninguém vai ter um bom resultado se a gente não conferir, se a gente não se esforçar e não conferir a obra do bem, o melhor que a gente tiver. E quando eu falo lavoura do espírito, não é o trabalho material, claro, também tem o trabalho material que provê o nosso sustento. Mas a gente tem que pensar o que eu estou fazendo de bem ao próximo. Eu estou me engajando em alguma coisa que não diga respeito a mim e diga respeito ao outro? Eu estou me engajando nessa lavoura? Eu estou plantando essas sementes que vão ajudar aqueles que necessitam mais do que eu? É esse esforço no bem que a gente tem que fazer. Então a gente tem que ser como um lavrador que trabalha de sol a sol, não importa se está frio, se está calor, se está chovendo. Porque também foi o apóstolo Paulo quem disse: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, todo o bem que a gente movimenta, saindo da gente em direção ao próximo, o primeiro que vai receber esses benefícios é a gente mesmo, né? Assim como é o lavrador que vai ser o primeiro a gozar dos frutos. A gente tem que lembrar disso. E continuando a nossa exposição, o que acontece entre a semeadura e a colheita? É o trabalho de cuidado dessa lavoura, não é? A gente não pode esquecer que entre o semear e escolher e o colher tem duas coisas muito importantes: o cuidado e o tempo. Não se lavra em solo sem retificá-lo, sem feri-lo. Somente a terra tratada vai produzir erva proveitosa. Tô certa, Marcelo? Boa agricultura. Tô aprendendo com o Emmanuel. Então, gente, o que isso quer dizer, né, na nossa lavoura espiritual? Porque com a terra eu sei, eu tenho que ir lá adubar, eu tenho que arar, né? Eu tenho que capinar, eu tenho que preparar esse solo para ele ser um bom berço para a semente, que essa semente germine e dê frutos, certo? E o que isso quer dizer para o nosso espírito? A gente também tem que trabalhar. Então, não adianta, por exemplo, eu vir aqui na biblioteca, catar toda a codificação Kardec e ler inteirinha, de ponta a ponta. Ou então pegar todos os 400 livros do Chico Xavier e também ler todos. Assistir todas as palestras que tem no nosso canal do YouTube. Se eu não preparar o solo do meu espírito para receber essas verdades, vai ser como a semente que caiu no espinheiro, vai abafar. Então eu tenho que preparar, eu tenho que pegar esse conhecimento e refletir sobre ele. Eu tenho que trazer ele para a minha vida e falar o que isso quer dizer a meu respeito. Eu consigo isso? Eu não consigo? Eu estou nesse ponto? Eu não estou? Se eu não refletir a respeito de todo esse conhecimento que a gente adquire aqui, que a gente adquire no Evangelho, se eu não transportar esse conhecimento para a minha vida e tentar aplicá-lo dia a dia, eu não vou conseguir fazer com que essa semente germine. Não é? Isso é trabalhar o solo do nosso espírito. E assim como uma lavoura precisa da capina, que retira as ervas daninhas, né? Nós também temos que eliminar do solo dos nossos corações todas as más tendências. Então, o exemplo é o mesmo. Quando a gente vem em busca do auxílio do alto, quando a gente vem atrás das verdades espirituais, eu tenho que levar isso para a minha vida lá fora e tentar expurgar aos poucos, porque esse é um processo lento, todas as minhas más tendências, os meus vícios, as minhas más paixões. Então, se eu sei que eu tenho um problema com a maledicência, por exemplo,
esse é um esforço que eu tenho que fazer lá fora. Se eu sei que eu tenho um problema com egoísmo, por exemplo, esse é um esforço que eu tenho que fazer lá fora. Então eu tenho que ir arrancando aos poucos do meu espírito todos esses problemas, todas essas imperfeições. Porque senão essas ervas daninhas vão fazer o quê? Com as boas sementes que a gente coleta aqui. Também vão abafar. Eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir evoluir lá fora se eu não arranco de mim essas más tendências. A gente falou sobre o trabalho que a gente tem que ter com a nossa evolução espiritual. E em relação ao tempo? A gente sabe que tem vegetais que produzem em questão de semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos ao longo de muito tempo. Assim também acontece no campo do espírito. Então, às vezes a gente está em busca de algo melhor, de algo, né, que nos auxilia, a gente vem aqui em busca de auxílio, a gente faz o esforço que é necessário, a gente está buscando, está trabalhando, e às vezes a gente não vê, a gente quer que a nossa vida melhore, ou que o problema se acabe, ou que a doença vá embora, e a gente não vê esse resultado. Ou então eu venho aqui em busca de auxílio para ajudar alguém, né, que também está necessitado, e eu tento ajudar essa pessoa e parece que não vai. Eu não posso me desanimar. Eu tenho que continuar insistindo em semear o bem. Eu tenho que continuar insistindo nesses atos de benevolência, de caridade, mesmo que eu não veja resultados, mesmo que pareça que minha vida está igual, os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas tristezas, né? A gente não pode desistir. É nosso o trabalho do plantio, mas a semente, o crescimento e a frutificação pertencem a Deus. Ele que nunca cansa de semear, Ele é que vai dar o tempo certo para germinar as nossas sementes, para frutificar a nossa vida. E seguindo, a gente vai falar então da nossa colheita. A gente sabe que amanhã, quando eu falo amanhã, é amanhã daqui a alguns anos, amanhã daqui a algumas existências, a gente vai colher ou as flores da nossa vitória espiritual, ou os espinhos dos nossos compromissos, dos compromissos que nós assumimos com as sombras, de acordo com as sementes que eu escolhi semear, de acordo com os meus gestos, as minhas palavras, as minhas atitudes. Por exemplo, a nossa indiferença, quando eu semeio a indiferença pelas dores do outro, eu posso ter certeza que é a indiferença que eu vou colher de volta. Não preciso morrer, eu não preciso ultrapassar o portal do túmulo para colher essa indiferença de volta. Às vezes, ainda mesmo nessa existência, eu já posso colher esse fruto amargo. Se nós formos constantemente severos com as pessoas, nós seremos julgados com igual rigor e aspereza. Se nós formos hostis, encontraremos antipatia e desconfiança. Mas o contrário também é válido. Pequenos gestos de bondade, pequenos mesmo, insignificantes, às vezes você abrir a porta para alguém, vão gerar abençoadas fontes de alegria, seja nessa ou em outras existências. Quando eu ajo com otimismo, a minha esperança, a nobreza de caráter, as minhas puras intenções vão atrair preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. As portas se abrem. E aí, a gente tem que observar aquelas pessoas ao nosso redor, o que elas trazem para a gente? O que está vindo para o meu coração através das pessoas? Se a mentira, a aversão, a hostilidade estão me visitando, com certeza são frutos que eu estou colhendo agora de uma plantação lá do passado. Às vezes não acontece da gente receber uma antipatia ou uma hostilidade sem a gente ter feito nada? São sementes
de um passado esquecido que estão dando seus frutos agora. Mas o contrário também é válido. E aquelas simpatias que a gente encontra pela vida, que a gente não sabe explicar, aquela pessoa que a gente gosta tanto, que a gente se dá tão bem, parece que a irmã nasceu gêmea. A gente não consegue explicar essas simpatias, também são as sementes de amor que a gente plantou no passado, que continuam a dar frutos hoje e vão continuar dando frutos eternamente. A gente precisa compreender que todos nós vamos recolher multiplicadamente. Eu grifei o multiplicadamente apenas aquilo que a gente oferecer ao mundo, oferecer às pessoas, né? Porque Deus sempre vai retribuir mais do que a gente merece, por conta da sua infinita misericórdia. E falando em infinita misericórdia, a gente chega àquele trechinho, quando Paulo fala, Deus não se deixa escarnecer, a gente vai falar da justiça divina. Que, aliás, é uma coisa que a gente falou até agora, né? Nós semeamos aquilo que queremos e colhemos exatamente aquilo. Isso é a justiça divina. Então, se a gente observar ao nosso redor, né, o mundo ao nosso redor, a gente vai perceber na desigualdade das situações a justiça divina, né? Tudo nas horas de hoje, tudo que acontece hoje, seja na minha vida individual, seja, né, no coletivo, na humanidade, decorre das criações do dia de ontem. Tanto quanto a nossa conduta de hoje vai definir o nosso amanhã. Essa é a semeadura e a colheita. Então, de acordo com a reencarnação, tudo nasce e renasce em função do aprimoramento que nos cabe atingir. Um exemplo, aquele que acumulou tesouros no passado de forma egoísta, em prejuízo dos outros, hoje pode ser o mendigo que está esmolando o pão. Aquele que abusou da inteligência, utilizando essa ferramenta abençoada no crime e na imoralidade, pode ser aquele deficiente que requer o nosso amor e o nosso auxílio. Aquela que usou os dons da beleza também para alimentar vícios e imoralidade, pode ser aquela que hoje, ou aquele, que se arrasta num corpo totalmente doente, precisando também do nosso auxílio, da nossa bondade, do nosso amor. Mas o mal não precisa ser resgatado pelo mal, aonde o bem chega primeiro. Esse é o cerne da nossa reflexão de hoje. A gente poderia não ter falado sobre nada e ter começado a partir daqui. Esse é o principal ponto que Paulo quis exortar aos Gálatas naquela epístola, que quando a justiça divina nos procura para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se a justiça divina nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E aí, agora eu vou ter que ler, tá? Agora eu vou ter que ter, tá lá no final. Eu vou contar uma historinha muito legal no livro A Vida Escreve, de Chico Xavier e Valdo Vieira. E eu não acho. Peraí, gente. Achei. No livro, no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, que Chico Xavier escreveu em conjunto com Valdo Vieira, eles trazem histórias, contos e mensagens do espírito Hilário Silva. E nele, aqui acho que bastante gente conhece essa história. Ele conta a história do Saturnino Pereira. Alguém já conhece essa história? É bem conhecida. E aí conta a história que Saturnino,
era um trabalhador espírita, muito bondoso, muito gentil, era gentileza em pessoa, era benevolência em pessoa, não tinha quem ele não ajudasse, não tinha o que ele fizesse que não fosse amor e caridade. E aí, ele era operário numa indústria e manipulava uma máquina. E um dia, um belo dia, acontece o acidente. Saturnino perde o polegar na máquina. E aí, nisso, todos ficam consternados. Coitado do Saturnino, justo ele, um homem tão bondoso, tão justo, tão honesto, se desdobra em auxílio aos outros, né? Trabalhador espírita assíduo. Justo com ele vai acontecer isso, perdeu o polegar. E aí, pelos cantos, todos comentavam, tá vendo aí, ó? O que adianta se meter com religião, se dedicar à religião? Olha a paga que Deus deu para ele. E Saturnino não falava, mas no íntimo ele pensava a mesma coisa. Ele estava triste, meio acabrunhado, pensando, poxa vida, por que comigo, né? E aí, como ele era um trabalhador espírita assíduo, mesmo no dia do acidente, ele foi para o trabalho mediúnico. E antes do encerramento do trabalho mediúnico, o orientador espiritual da casa, através do médium, queria falar com o Saturnino. E aí agora eu vou ler, porque as palavras dele são mais bonitas do que a minha. Então, ele fala assim: Saturnino, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Hoje você demonstra indiscutível abatimento, entretanto não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, ou seja, quando você se preparava para encarnar nessa existência, você programou a sua vida. Você programou que você teria uma excursão de trabalho de reajuste. Acontece, porém, que você mesmo formulou uma sentença contra você. E aí ele conta a história do Saturnino. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da sua vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, muito tempo. E você implorou, então, existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua ainda lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por a ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, você perderia todo o braço, mas perdeu só um dedo. Alegre-se, meu amigo, você está pagando em amor o seu empenho à justiça. Então, essa é a justiça de Deus, ela é misericordiosa. A gente não precisa sofrer para pagar, entre aspas, os nossos pecados, desde que Deus nos encontre sempre trabalhando no bem. Porque nós vamos recolher esses frutos. O bem que fazemos, recolhemos os frutos e quem sabe a misericórdia divina manda suspender a nossa sentença por tempo indeterminado. É isso que Paulo quis dizer quando ele disse: um ato de amor, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados.
Então, gente, esse é o cerne dessa citação de Paulo. Não é só para falar que a gente vai colher dor e sofrimento se a gente plantar a maldade. Não, muito pelo contrário. Ele está falando: Deus é justo, faz o bem. Deus é misericordioso, faz o bem que você vai colher o bem em quantidade multiplicada. E aí, tem a questão. Hoje, pelo que eu estou vivendo, pelo que está acontecendo na minha vida, eu posso ter uma ideia mais ou menos como foi a qualidade das sementes que eu plantei lá no passado, não tem? E aí, se eu não gostar do que eu estou colhendo, eu tenho que imediatamente mudar o que eu estou plantando. Porque será que eu estou colhendo frutos amargos, mas será que eu já mudei a minha plantação ou não? Ou será que eu continuo semeando a mesma coisa? Será que na próxima existência eu vou semear eu vou colher os mesmos frutos amargos porque eu não mudei a minha semeadura? E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu vou ter uma ideia, né, do que eu estou plantando hoje? E aí Emmanuel, na mensagem No Campo da Vida, ele nos ajuda. Ele fala assim, ó: todas as noites indague a si mesmo. Que benefícios semeamos no espírito dos nossos semelhantes ao longo dos dias? Quantas vezes nesta vida nós esquecemos o mal, desculpando aqueles que nos fizeram mal? Que espécie de exemplos nós estamos oferecendo às pessoas que cruzam com a gente? Bons exemplos ou maus exemplos? A gente conseguiu extinguir, ou estamos conseguindo extinguir, em torno da nossa lavoura espiritual, os vermes da maledicência e os gafanhotos da crueldade? Como teremos vivido os nossos minutos? Essa é ótima para a gente pensar, refletir todo o nosso dia antes de dormir. Nós estamos nos lamentando e perdendo tempo, assim como aquele lavrador preguiçoso e invigilante, ou como o servidor vigilante que conhece o valor dos segundos na obra que lhe cabe fazer. De acordo com as respostas que a gente vai obtendo, a gente vai vendo qual é a qualidade da nossa semeadura nessa existência. E aí ele finaliza a mensagem falando o seguinte: não nos esqueçamos de semelhantes indagações e saibamos viver o bem de maneira constante, porque cada dia é o princípio de tempo novo para a nossa alma. E a sabedoria divina nos julgará, acima de tudo, não por nossas palavras vazias ou nossos votos brilhantes, e sim pela produção dos nossos atos. Então, gente, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Que todos nós possamos usar essas reflexões para avaliar, né, o que estamos semeando nessa existência. O que eu estou colhendo que foi semeado no passado. Tem como eu mudar isso? Tem. É aqui, é no Evangelho do Cristo que a gente vai buscar o estoque das novas sementes que a gente tem que semear por aí, né? E se a gente fizer dessa forma, a gente não precisa temer a nossa colheita, porque a gente vai saber exatamente o que a gente está plantando. Então, muito obrigada pela paciência essa noite em me escutar. Espero que eu tenha trazido algum conforto, algum conhecimento a mais. Muito obrigada.